Muito bom dia, começando a live da manhã. Vamos lá, vamos falar sobre a culpa que te desbloqueia. A culpa. Vamos lá, vamos entrando. Teodolina, Geicilene Martins, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Bom dia. Vamos falar sobre culpa. De quem é a culpa dos seus resultados? De quem é a culpa dos seus medos? De quem é a culpa daquilo que você está passando? De quem que é a culpa da ausência de dinheiro, da ausência de clientes, ou mesmo do sucesso? De quem é a culpa? Você vai ter vários culpados encontrando aí na sua vida, principalmente pessoas em quem você confiava. Bloqueios emocionais, por exemplo. Eles vêm sempre de pessoas que você confia. Eles não vêm de pessoas que você não confia. Pai, mãe, bloqueiam pra caramba os filhos, muitas vezes para proteger. Às vezes, por exemplo, a minha mãe, ela é muito, ela sofreu muito, né, na vida dela. Então ela é uma pessoa que ela tende a ter muitos medos. Então quando você tem uma mãe que tem muitos medos, ela vai te bloquear tentando te ajudar. Olha, não faz isso, não vai ali, na altura, não sei o quê. Olha, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Lidiane, bem-vinda. Olha, de novo eu esqueci o nome dela. Não, eu não posso esquecer. Ah, eu esqueci seu nome de novo. Estúdio de Beleza Fênix. Você tem que ter um perfil pessoal, inclusive. Silvânia. Silvânia, não esqueço. Silvânia. Você tem que ter um perfil pessoal, Silvânia. Então, a sua mãe, ela vai te travar muitas vezes tentando. Ó, acertei antes de você mandar, tá? Tem um delayzinho, mas eu acertei antes de mandar, Silvânia. A sua mãe, muitas vezes, ela vai te bloquear querendo o teu bem. Seu pai, muitas vezes, vai te bloquear por ações dele. E aí, o que que acontece? Esses bloqueios, eles são levados para a vida toda. Muitas vezes você acaba se tornando uma pessoa medrosa, você acaba se tornando uma pessoa que tem dificuldade para falar em público. Eu tenho muitos bloqueios devido às palavras que o meu lançou sobre mim. Provavelmente meu pai, né? Eu tenho uma aluna que, só pra você ter uma ideia, às vezes são coisas bestas, às vezes são coisas muito sérias. O pai dela, eles viviam uma situação assim meio de escassez, né? Eu já contei essa história. Aí ela foi num lugar, ela queria comer um corneto, na época era muito caro, né? Corneto da Que Bom. Aí o pai dela pegou e falou assim: Você nunca vai comer um sorvete desse. Tipo, talvez ele falou: Você nunca vai comer um sorvete desse. Tipo, agora não, escolhe outro mais barato. E aí hoje em dia, ela é uma pessoa bem magra e ela tem bloqueio de comprar comida. Ela tem dificuldade em gastar com ela com comida. Me tornei uma adulta insegura. Acontece bastante. Sabe o que acontece bastante? Geralmente, a mulher ela vai procurar o pai, entre aspas, para casar. Não o próprio pai. Mas inconscientemente você encontra uma figura muito parecida com o seu pai para casar. E muitas vezes esses bloqueios eles se perpetuam e eles voltam a se repetir. Thalita, muito bem-vinda. Por exemplo, tem uma aluna que o pai dela era alcoólatra e ela sofria muito com isso. E depois ela quase casou. Ela namorou, noivou com um cara que tinha problema com álcool também. E o cara ficava falando pra ela que ela era uma imprestável, que nada que ela fazia dava certo, que ela tava perdendo tempo lá na profissão dela, que isso, que aquilo outro. Muitas vezes a gente procura o igual. E aí, o que eu quero dizer com isso? Existem culpados, sim, pela situação que você tá. Existem culpados. E muitas vezes esses culpados, eles são bons, eles não são maus. Só que a grande questão aqui é o seguinte: de que vai resolver você botar a culpa no teu pai?
Do que vai resolver você colocar a culpa na professora que te bloqueou de aprendizagem porque ela te humilhou na frente de todo mundo? Ela fez passar vergonha. Do que vai adiantar botar a culpa na tua mãe? Do que vai adiantar botar a culpa no vizinho? Do que vai adiantar colocar a culpa na pessoa invejosa que tirou tudo de você? Não vai resolver nada. A grande questão é o que você faz com isso. O que você faz com isso pode tornar aquele bloqueio, aquela situação ruim, no seu motivo maior de crescimento. Isso é muito forte. Vou te dar um exemplo. Tem uma aluna minha, a Érica Passos. Quando ela começou a fazer mentoria comigo, ela é terapeuta capilar. Quando ela começou a fazer mentoria comigo, ela estava trabalhando numa fábrica, porque lá na cidade dela é uma cidade pequena. São João Batista, em Santa Catarina. Tem alguém de Santa Catarina aqui? São João Batista, salvo engano, tem 45 ou 30 mil habitantes. É uma cidade pequena. E aí, tem fábricas lá, é o polo do calçado. Então ela trabalhava numa fábrica de calçados, ela trabalhava no escritório, e ela ganhava R$ 2.000 por mês. E aí, ela estudou terapia capilar, né? Ela era bastante estudante. Aí teve um dia que ela decidiu sair. Quando ela decidiu sair, as amigas voltaram contra ela. Você tá ficando louca? Você vai sair? Pra quê? Pra empreender. Empreender? Você tá maluca? É perigoso? Empreender? Não é seguro? Eu falei, vou fazer terapia capilar. Mas quanto que cobra pra fazer esses negócios? Ela falou, os tratamentos é R$ 2.000, 2.500, 3.000, tem gente que cobra 4.000. Eu vou começar cobrando 2.000 por aí. As amigas dela endoidaram. Que? Nós ganhamos 2.000 aqui. Aí elas chegaram pra ela, acorda pra vida. Ninguém vai querer pagar esse preço. Ainda mais nessa cidade, você acha que alguém vai querer pagar esse preço? Olha o que elas falaram pra ela. Quem aqui já foi desencorajado ou desencorajada por amigas? Quando decidiu tomar uma decisão, vieram pessoas falando, não, isso aí não vai dar certo não. Quem aqui se sente mal quando isso acontece? Alguém pega e fala que não vai dar certo, alguém te desanima, alguém vai lá e joga um monte de pedras no teu caminho. Tem alguma história, Jayciele Martins, Jayciele. Tem alguma história em específico? Eu tinha muito esse problema. Eu tinha planos. Às vezes eu mesmo me sabotava, inclusive. Eu ia dormir todo animado. Anotei planos. Não, que amanhã vai ser o dia de eu arregaçar. Vai ser muito louco, vai ser muito legal. Aí no outro dia eu já acordava com uma energia de... Nossa, como é que eu sou um idiota, mano? Como que eu tô pensando que isso aqui vai dar certo? Não, se põe no seu lugar, Humberto. Acorda. Esse se põe no seu lugar. Alguém já tinha me falado esse se põe no seu lugar. Eu já tinha ouvido isso. E eu não acreditava em nada que fosse sucesso vindo de mim. Teve uma vez, eu sempre joguei futebol em alto nível, goleiro. Às vezes eu posto uns vídeos aqui, provavelmente vocês devem ver, né? Eu lembro uma vez que eu era criança, né? Eu queria ser um jogador profissional. Eu me dedicava, eu me destacava, eu ia bem. Aí teve um tio meu, acorda pra vida, Humberto, você tá maluco? Pra você conseguir fazer isso aí, você tem que nascer com a bunda virada pra lua, não sei o que, larga disso, para de fazer esse negócio aí, não sei o que. Mano, aquilo foi tão pesado pra mim, tão pesado, uma criança. Sei lá, eu tinha 12 anos, pré-adolescente. Mas aquilo não foi só pro futebol. Acho que eu não tinha 12 anos não, devia ter uns 10, não sei. Aquilo não foi só pro futebol. Aquilo me carregou por muito tempo. Por muito tempo. E pra muitas coisas. Toda vez que eu achava que eu ia fazer alguma coisa extraordinária, vinha aquela palavra, você não nasceu com a bunda pra lua. Que porra de nascer com bunda pra lua? Mas, pra você ver como é forte isso. Geiliane, bem-vinda. Vocês têm tudo nome parecido? Jayciele, Geiliane. Legal, vocês estão sempre presentes aqui. Lidiane, minha irmã que me criou quando fui fazer os primeiros cursos de massagem. Disse que era besteira gastar dinheiro com isso. Olha aí a coisa acontecendo.
Sim, entrei em um emprego que tem que viajar e quase não dirigia. O quanto falei da primeira rota, me falaram que eu ia matar, que eu ia me matar na estrada, porque não sei nem dirigir. A Silvânia. Eu, quando iniciei na área da estética, veio uma pessoa que era manicure, chegou pra mim e falou: Você sabe que estética não vende, as pessoas só fazem unha e sobrancelha. Mas não dei ouvidos e continuei. Cara, mano, isso acontece demais. Acho que manicure gosta de fazer isso. Com todo respeito, tá? Tenho alunas com faturamentos fantásticos com manicure, pessoas muito legais. Mas teve uma vez que a Letícia, minha esposa, quem conhece minha esposa aqui, ela é micropigmentadora. Ela conseguiu um certo sucesso na área, já formou pessoas de toda a Europa, da Espanha, Luxemburgo, França, Suíça, Bélgica, Portugal, Brasil, enfim. Ela teve um certo destaque, mas quando a gente começou, de Itaquaquecetuba, no Aracaré, uma pessoa querida nossa, ela falou pra ela: sobrancelha? Para com isso, vai fazer unha. Unha a pessoa faz toda semana, sobrancelha não faz. Você tá buscando fazer. Falou algo mais ou menos desse tipo. E na época foi um pouco pesado pra gente pensar isso. Né? Tipo, dá uma desanimadinha. Mas ela continuou. Ela continuou e venceu. Outra vez saí de casa para fazer matrícula no curso de pedagogia. E meu pai disse que não era uma profissão boa ser professora. E eu desisti do curso. Me arrependo por não ter feito. Não faz isso que não é uma boa profissão. As pessoas, elas querem o nosso bem. Principalmente as pessoas queridas, elas querem o nosso bem. Seu pai não ia falar isso se ele não quisesse o seu bem. Talvez ele olhe aí, sei lá, professora a vida inteira falando de greve, falando de greve, falando de greve. Você quer ser professora? Se o professor tá sempre reclamando que não ganha bem, aí você vai lá e deixa de seguir o seu caminho. Por quê? Pela segurança. Só que não é bem assim. E se eu falar para você que a profissão mais bem remunerada atualmente é professor? Mas como assim os professores estão fazendo greve? Sim, o professor que trabalha para os outros, sim. Mas na internet, isso aqui é abundante demais. Demais. Dá para ganhar muito dinheiro na internet ajudando as pessoas, ensinando pessoas. Mas muito mesmo. Com uma margem de lucro muito boa. Só que tem que saber fazer isso. Tem que se dedicar. Tem que aprender a vender. Tem que aprender fundamentos. Tem que aprender a delegar. Tem que aprender a fazer sociedades em muitos pontos para acelerar o processo. Por exemplo, tem muita gente que quer aprender tudo no digital. Eu acho que você tem que aprender tudo mesmo. Só que chega um certo momento que você tem que ter braços, você tem que ter pessoas, porque ninguém faz nada grandioso sozinho. Então, por exemplo, financeiro. Eu domino o financeiro, mas eu tenho uma pessoa lá, no caso o Heitor, que faz as cobranças para mim, ele faz todo o meu financeiro. Nossa, se você confia, sim, você tem que confiar, mas também existem mecanismos que você consegue fazer um cheque. Tem gente que tem bloqueio. Eu já vi dono de mercado, de padaria, que não sai do caixa porque tem medo dos outros roubar. Quem aqui tem medo de verdade? De coração. A gente tá aqui no ambiente para aprender. Seu comentário não vai ficar salvo na live, inclusive. Quem aqui tem medo de ser roubado por funcionário? Quem tem medo de delegar função financeira? Opa, o pessoal chegando aqui. Angélica, Dila, bom dia. Bom dia, bom dia. Quem aqui tem medo de ser roubado? Por muito tempo eu tive medo de ser roubado. Eu tinha dificuldade em delegar o financeiro. Só que o financeiro me delegava muito trabalho. Porque no começo são algumas continhas, depois tem prazos para pegar, tem fornecedores, tem salários, tem os pagamentos, tem que cobrar. E é muito desgastante para mim cobrar um aluno. Eu não posso ficar cobrando aluno porque quebra a relação, sacou? Então eu preciso delegar. Porque às vezes acontece da pessoa atrasar. Às vezes acontece. E aí o financeiro ele vai cobrar, a gente tem que receber e tudo mais, mas também não é um negócio de ficar bravo com a pessoa. Mas às vezes acontece. E atualmente o que eu faço? Para boletos eu recebo por uma empresa chamada TMB.
Essa empresa TMB, ela é uma terceira. Isso tira mais ainda o peso de nós de fazer as cobranças. A TMB faz as cobranças dos boletos, eles recebem pra gente. A gente paga uma taxa para eles e eles fazem o recebimento dos boletos. É uma empresa terceira. Tipo, quando você fecha um portal, por exemplo, no boleto, vocês estão fechando com a TMB. E a TMB repassa pra gente. Então, são manhas que você vai pegando e você vai desenvolvendo. Mas você tem que vencer esses medos de crescer, esses medos de ter sociedade. Quantas vezes eu já ouvi falar sociedade é coisa do capiroto? Não é. As grandes empresas têm sociedade. As grandes empresas têm tanto sócio, elas colocam as ações delas na bolsa. Eu sou sócio de um monte de empresa. Se eu compro ações, vou comprando ações, eu pego um pedacinho daquelas empresas. Você pode ser sócio de pedacinhos de algumas empresas. Então tem que abrir a mente para esses bloqueios. Ah, meu pai falou que o professor é uma profissão ruim. Não é. Professor é uma profissão muito próspera. Mas tem que estudar, tem que saber fazer. E ele não tinha essa visão. A Silvana, inclusive após 5 anos, conquistei meu tão sonhado espaço. A mulher que me diminuiu virou minha cliente. E não aceita até hoje e continua me colocando para baixo. Mas eu só entrego para Deus e sigo em frente. Silvana, eu vou te falar uma coisa. Tem cliente que a gente tem que demitir. Tem cliente que a gente tem que demitir. Não é bom. Essa pessoa te coloca para baixo. Você deixa esse mal entrar dentro de você. Toda vez que você atende ela é um peso. É um peso grande. É você criar coragem e fazer o que tem que ser feito. Tudo que te tira do presente e te coloca no passado ou coloca no futuro, você não vive o presente. Tudo que te tira do presente faz você não crescer. Foi demitida com Deus desde o ano passado. Foi demitida. Ah, boa. É isso. Inclusive depois de um reajuste. É, exatamente isso. Elas não querem pagar o preço, elas não valorizam. Vai embora, vai pra casa do caramba. Mas agora tem um ponto aqui. O que eu tô trazendo aqui nessa live? Os culpados pelos nossos fracassos. Mas esses são os culpados por problemas que acontecem na nossa vida. Mas o único culpado pelo fracasso somos nós mesmos. Escreve aí. O único culpado ou a única culpada pelo meu fracasso sou eu mesmo ou sou eu mesmo. Escreve aí. Isso aqui é libertador. Em algum momento vai te causar talvez uma estranheza de escrever isso, de verbalizar isso. Mas quando você entende isso aqui de verdade, essa cliente, essa manicure aí, ela para de ter o peso que ela tem. Seu pai e a sua mãe, sobre o que eles falam, diminui o peso também. Patrão, professora, marido, tudo diminui o peso. Por quê? Porque você está acima. Você é responsável. A única culpada pelo meu fracasso sou eu mesma. É isso. Uma palavra que tem que estar escrita e estampada em algum lugar. Eu recomendo todo mundo que vocês tenham um mural aí para vocês colarem post-it ou escrever coisas importantes. Uma palavra importante é autorresponsabilidade. A responsabilidade é minha. Escreve aí agora. Ó. A responsabilidade é minha. Você é responsável pelo que você faz com isso. E toda a energia, seja ela inveja, raiva, alegria, felicidade, satisfação, rancor, ódio, tudo isso é energia. É tipo fogo. O fogo é uma energia. Ele gera calor, só que ele pode ser usado mal. O fogo é bom. Eu tô com um aquecedor aqui na minha frente. Tá frio. Senão eu não aguentaria estar com essa blusinha fina. Tá frio. Então o fogo ele é bom.
O fogo aquece, a temperatura aquece. No caso, esse aquecedor, ele é via eletricidade. Ele aquece. Mas a eletricidade também mata. A inveja dessas pessoas, ou a energia que ela coloca diante de você, ela pode ser o impulsionador para você dar certo. Ela pode ser aquilo que te fortalece para você crescer. Tipo fazer exercício na academia. Os pesos são ruins? Peso é ruim? Não, o peso pode te dar músculo. Eu já tenho consciência sobre isso há um bom tempo. Não culpo mais ninguém. Sei que sou autorresponsável. Quero agora saber como passar por cima disso e seguir adiante. Primeira coisa. Gostei do que você escreveu. Primeira coisa. Você identificou o culpado. Tem que identificar. Não pode diminuir. Tem gente que acha que tem que diminuir. Não, não tem que diminuir. Identifica o culpado. Entende o peso e o bloqueio que isso está causando na tua vida. Você entendeu isso? Qual que é o próximo passo? Você vai liberar o perdão. Você vai liberar o perdão para essa pessoa. Mas perdão, para mim nunca fez sentido isso. Liberar o perdão. Pô, vou perdoar. A pessoa me fez mal pra caramba. Sei lá, uma pessoa que foi abusada pelo pai. Pô, eu vou liberar perdão, mano. Perdão. Eu achava insano isso. Mas eu vou te explicar. O perdão, ele não liberta a pessoa, ele liberta você. Por quê? Porque você entende que a pessoa, ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha na cabeça, com a criação dela, com as loucuras dela. Vai pra longe. Tipo, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu entendo que você fez o melhor que você podia, mas faça isso longe da minha vida. Não tô falando para você querer a pessoa perto da tua vida se o ciclo ele é ruim. Eu não estou falando que você tem que liberar o perdão e viver normalmente com certas pessoas. Não. Mas você tem que tirar o peso das suas costas. Tem gente aqui, ó, que tá carregando gente num ombro, carregando gente no outro, carregando gente na cabeça. Como é que você aguenta correr? Não dá conta. Não vai. Quando você tá pesado, pesada, você não vai. Você não consegue pensar, você não consegue fazer. Então, identifica quem foi o autor. Identifica o bloqueio. Libera o perdão. E ressignifica. O que é ressignificar? É dar um significado novo para aquilo. Um significado novo que te liberte. Por exemplo, uma pessoa te traiu. Pesado, né? Te traiu. Então você identifica quem é a pessoa, né? A pessoa que te causou isso. Qual foi o bloqueio que te causou? Qual foi o sentimento? Qual foi a mágoa? O que isso está te causando aqui que está te prendendo de viver o presente? Está te prendendo no passado. Identificar isso. Aí você vai perdoar. Para essa pessoa sair das suas costas. Eu te perdoo, tudo bem. Não significa conviver junto necessariamente. Tá? Mas perdoa. E depois você dá um significado novo. Isso aqui aconteceu para me fortalecer. Isso aqui aconteceu para me ensinar. Isso aqui me aconteceu para me dar a força que eu preciso para a minha prosperidade. Tem gente que depois de uma traição escreve livro. Tem uma história que eu vi na internet muito forte. Era uma mulher que ela era bem gorda mesmo. Tava bem acima do peso. E aí entra compulsão, problema com o pai, relaxo, entra um monte de coisas, porque não é saudável isso. Ok. O marido terminou com ela. Terminou com ela e ele humilhava ela, falava que ela era gorda, falava que não tinha tesão por ela. Coisa ridícula, né? Independente dela não conseguir sair da situação, cara, não se faz isso. Ela sofreu. Só que o que ela fez? Ela foi pra academia, foi fazer dieta, emagreceu e ela ficou com o corpo muito bonito. Muito bonito mesmo.
Aí ela fez um vídeo lá. Ele me largou, ele me falava isso, 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 isso. Hoje em dia eu sou isso, 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 isso. E agora eu tô bem. Legal, ela ressignificou. Ela deu um significado novo e por causa daquele problema ela foi melhor. Ela poderia ter feito isso antes? Poderia. Mas talvez foi um livramento também. Eu não tô falando que ela não tem culpa aqui, tá? Você esperar perder para depois tomar uma iniciativa, às vezes é ruim. Mas, pela situação do que esse cara falava para ela, foi um livramento. E libertou ela, para ela poder se desenvolver naquilo que ela estava bloqueada. Então, muitas vezes o desbloqueio ele vai vir de uma raiva. Muitas vezes a sua força vai vir de uma traição. Vai vir de uma humilhação. Essa humilhação vai te dar força para você prosperar. A força que você precisa para prosperar está diretamente ligada com seus problemas. O seu problema, ele tem intimidade com o seu propósito. Escreve isso. O seu problema tem intimidade com o seu propósito. O seu problema é o que vai te fortalecer para chegar no seu propósito. A prosperidade é natural, cara. Natural. A pobreza que é uma resistência. E essa resistência é colocada por pessoas. E você fica carregando essas pessoas nas costas. Quando você arrancar isso, Lidiane, quando você arrancar essas inseguranças, quando você reduzir a escassez, quando você começar a se fortalecer como pessoa, o que vai acontecer? Você vai prosperar, Lidiane. Você vai prosperar muito. Eu tenho certeza absoluta disso. Você é uma pessoa esforçada. Você é uma pessoa que quer. Você não deixou de vir em uma live desde o início, desde a primeira. Eu sei que você tem uma inquietação aí no seu coração. E você vai dar certo. Você só precisa continuar. E começar a deixar coisas no passado. Você já está desenvolvendo isso. Eu já tenho consciência sobre isso há um bom tempo, não culpo ninguém, já li esse daqui, né? Eu culpava as pessoas pelo meu fracasso, mas hoje eu entendo que a culpa era minha por não fazer acontecer. Agora me libertei de toda a timidez, negatividade que eu mesma trazia sobre mim. Toda timidez, negatividade, que palavra tem poder, eu quero trazer tudo que é positivo para minha vida. E depois que pensamos assim, tudo começa a andar. Suas lives têm que ser reassistidas várias vezes. São verdadeiras pérolas. Tá tudo salvo. O que eu recomendo vocês é abrir o Spotify depois, podcast 5x22. Vai lavar a louça, bota lá para ouvir. Mas ó, presta atenção. Às vezes nas consultorias individuais a gente faz algo chamado catarse. O que é catarse? É um termo grego que é muito usado na psicologia, que significa liberação de emoções aprisionadas. Existem formas de você liberar essas emoções e liberar esses bloqueios. Uma delas é através da raiva. O que você faz? Vou te dar uma dica aqui. Você pode tentar fazer isso. Mas o ideal é fazer com alguém que entende, tá? Você vai pensar. Primeiro passo. Você vai pensar na pessoa que te bloqueou. Você vai ver se você tem coragem de encarar isso também, tá? Só faz isso se você estiver fazendo sozinho. Mas é uma coisa de boa para a maioria das pessoas, mas tem alguns pontos aí pesados que talvez não seja bom você fazer isso sozinho. É o quê? Você pensar em quem te bloqueou. Qual é o bloqueio? Você vai ativar a raiva. Como que ativa a raiva? Se você respirar fundo e rápido, cerrar as mãos, cerrar os dentes e pensar na cena. Imaginar você, criança, pensando na cena, pensando na situação. Era um dia comum. E de repente tudo muda. Tem um pano perto de você, uma camiseta. E aí você começa a pensar naquilo. E aí você começa a falar coisas que você gostaria de ter falado para aquela pessoa. Nesse momento você pode falar palavrão, você pode xingar. Livre. Não é sobre desonrar, é sobre melhorar a relação. Você coloca um pano na boca e você grita o maior grito da tua vida. O pano vai abafar. Repete isso 3 vezes. Depois você deixa sentir. Talvez você chore. Talvez dá uma crise de soluços, de choro, sei lá.
Talvez você fique sentido. E aí, nesse momento, você vai ressignificar. Você vai liberar o perdão para essa pessoa, para você prosperar, para ela prosperar também. E você vai ressignificar isso. Você vai dizer palavras no sentido de: a partir de hoje eu não vou parar nesse bloqueio, a partir de hoje eu estou liberto para prosperar, e eu liberto essa pessoa também. Faz uma mentalização nesse sentido. Qualquer dia a gente pode pensar em talvez uma live fechada para a gente fazer isso. E você vai fazer uma oração no final. Vai respirar fundo, abrir um sorriso no rosto, sentir a alegria, se abraçar, sentir que você se ama. E é uma experiência incrível. Teve aluna minha que já foi abusada. Ela tinha vergonha de falar em público. Porque além dela ser abusada, a cidade toda soube. Ela se escondeu por muito tempo. Ela se reprimiu. Aí teve um dia que eu senti de falar pra ela assim: você tá correndo. Você tá correndo de alguma coisa. Aí eu contei a história de Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas que foi comido pelo peixe? Deus deu uma palavra pra ele falar pra cidade de Nínive. E ele não quis falar, ele se escondeu num barco, enfim. Depois deu uma tempestade por causa dele, ele pulou na boca do peixe. Ele pulou no mar, o peixe comeu, depois vomitou ele. Falei: você é Jonas, cara. Ela começou a... Falou: cara... Ela começou a chorar. Falou: nossa. Aí ela pegou e me contou isso. Aí a gente fez esse exercício de desbloqueio. Catarse. Foi forte. Ela chorou. Se emocionou. No momento dela se abraçar, ela sentiu muito forte isso. Foi muito forte. Essa pessoa tá gravando Reels, tá gravando Story, tá gravando, fazendo... Nossa, ela tá arrebentando, cara. Era uma pessoa tímida, era uma pessoa de idade já, mais avançada. Ela mudou. A prosperidade, ela é natural. Tem um monte de lixo que colocaram na tua cabeça e você acredita que é. Eu vou repetir uma coisa que eu falei muito no começo das lives: você é a imagem e semelhança do Criador. Só que vocês não têm dimensão do que é ser imagem e semelhança do Criador. Você tem que começar a entender essa verdadeira identidade que você tem aí dentro de você. Se você é a imagem e semelhança do Criador, suas palavras têm poder. Você tem um poder grande dentro de você. Só que você está envolto em uma casca. É uma luz muito forte, mais poderosa do mundo. Está aí dentro de você. Só que ela está revestida por um corpo de carne, barro, né? Terra, matéria baixa. E ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro. E você, por não enxergar ela, porque ela tá revestida, ela tá coberta, às vezes você acha que você nem tem essa luz. Às vezes você acha que a sua é mais baixa que a dos outros. Você acha que você não é capaz. Mano, se você é imagem e semelhança do Criador, já começa por aí. Não tem nada que você não seja capaz. Você tá limitando Deus? Você tá falando que ele é um pinguço num bar que fica falando coisas pra te agradar? Autoajuda? Não é. Se você é a imagem e semelhança do Criador, você é a imagem e semelhança do Criador. Só que você tem um monte de bloqueio, você tem um monte de sofrimento. Só que ao invés de você ser a pessoa que usa esse sofrimento para crescer, para ajudar outras pessoas, para dar certo na vida porque você é mais forte do que todo mundo, você fica se limitando. Ai, eu não sou capaz. Ai, não dá. Ah, comigo. Não. Vai pra cima. Enfrenta essa parada aí e vai pra cima. Isso aqui é o que te traz força. Uma pessoa que não sofre na vida é fraca. Tem um livro chamado O Príncipe, de Maquiavel. Maquiavel, ele faz umas cartas para as autoridades da época, dando conselhos sobre como que um príncipe deve se portar. O livro no original, ele é bem difícil de ler. E surge até o termo maquiavélico aqui, né? Porque ele traz coisas assim, realmente, de muitas vezes de manipulação, né?
Mas ele fala umas coisas que fazem muito sentido com o comportamento humano, sabe? E nesse livro, ele fala o quê? Que o momento de paz é o momento mais perigoso que existe. Porque é o momento que os seus inimigos estão se fortalecendo. E é no momento de paz que um reino, que um príncipe perde uma guerra. No momento de paz. Porque ele não está se preparando. O que Maquiavel quer dizer com isso? Que as lutas, elas te tornam forte. Que as lutas tornam seu exército forte. Que as lutas tornam o seu povo forte. O povo de Israel, por exemplo, é um país pequeno. Bem pequeno, menor que o Sergipe, é muito pequeno. Do lado tem o Egito, tem a Síria, tem a Cisjordânia, a Transjordânia, tem lá mais para trás tem o Irã, gigante. Tá rodeado de inimigos. Um país minúsculo, mas é um país que tem um povo forte. É o único povo antigo que está vivo até hoje. Os egípcios antigos não existem mais. Os gregos antigos não existem mais. Os romanos antigos não existem mais. A Babilônia não existe mais. Mas o povo de Israel existe até hoje. Aí você vai ver, é um povo forte. É um povo que o jornaleiro e o bilionário servem ao exército juntos. Todo povo é o exército. Mulher, homem, idoso. Todo mundo é o exército. Então você vai ver muitas vezes o jornaleiro dando ordem no bilionário, o taxista dando ordem no milionário, porque ele é acima em grau de hierarquia no exército. E é um povo que vence, é um povo que cria tecnologia, é um povo que inova. Em Israel, a maior parte é deserto. Tem um deserto lá chamado deserto do Negev. Esse deserto foi plantado floresta lá. Em Israel criaram um método de cultivo que revolucionou tudo, chamado gotejamento. Tem pouca água, e aí o que se faz? Se cria hortaliças e plantas através de gotejamento. Se fez essas florestas através de gotejamento. E eles fazem coisas fantásticas lá dentro. Mas por quê? Porque o povo é forte. Porque é um povo sofrido. Por que o povo de Israel teve que ir para o Egito? Para se tornar um povo. O sofrimento molda. O sofrimento torna forte. O sofrimento une. O sofrimento traz prosperidade. Você vai ver, tudo bem, tem a bênção lá, você será abençoado em tudo que fizer e tudo mais. Mas todo país que um israelita vai, ele prospera. Quem fundou Nova York? Um israelita. Inclusive eles foram expulsos do Recife. Eles estavam no Brasil, os fundadores de Nova York estavam no Brasil criando coisas muito grandes. E aí o pessoal expulsou eles de lá. É um povo muito perseguido. A história inteira. Mas é um povo muito forte, porque sofre. Há pouco tempo, não faz muito tempo, né? Holocausto, nazismo, Inquisição. Os judeus foram expulsos da Espanha de Portugal para o Brasil. Grande maioria dos brasileiros é descendente de judeu e nem sabe. As grandes navegações, né? Sua professora de história explicou que quem veio para o Brasil povoar eram pessoas que não tinham nada a perder, bandidos e não sei o quê. 1500 era a época da Inquisição. Ou você vira cristão ou você é queimado na fogueira. Então muitos judeus saíram de Portugal e vieram para o Brasil fugidos. E aí você vai ver, a cada 3 pessoas nas caravelas, uma era judeu. Então é um povo que tem descendência gigante, tem sobrenomes, inclusive. Tem um livro sobre isso. Muito legal. Esse livro aqui. Esses nomes aqui, ó. Silva, Oliveira, Santos, Alves, Pereira, Carneiro, Lopes, Leão, Ferreira, eu tenho Ferreira no nome, Matos, Gomes, Carvalho, Rodrigues, Ribeiro, Costa, Souza, Almeida, entre vários outros. São sobrenomes que eles utilizaram para fugir. Então muitas pessoas com esses sobrenomes são descendentes de judeus.
Mas o que eu quero dizer com isso aqui? O sofrimento te torna forte. Isso que você está chorando hoje é aquilo que mais te torna forte no mundo. Só que você tem que ter a autorresponsabilidade de saber fazer alguma coisa com esse sofrimento. De ressignificar, de liberar o perdão e deixar a pessoa embora. Ou muitas vezes aproximar. Muitas vezes você tem que aproximar. Muitas vezes você tem que perdoar uma traição. Poucas pessoas conseguem aguentar isso. Mas muitas vezes você vai escolher entre salvar seu casamento ou não. Vale a pena ou não. Mas uma coisa eu te digo. O sofrimento te torna forte. Muito forte. Só que você não pode se acovardar. Você tem que ir pra cima. Você tem que entender que você é a maior da criação. Escreve aí. Eu sou o maior da criação. Eu sou a maior da criação. Todos esses culpados aí, eles são culpados pela sua força. Você é forte. Você é muito mais forte do que uma pessoa que foi criada num ambiente controlado, que não teve sofrimento, que é um teste. Quantas crianças são mimadas? Quantas crianças não sabem fazer nada? Tiveram do bom e do melhor e não conseguem fazer nada, não foram moldadas do sofrimento. Tem uma música do Ultraje a Rigor, Rebelde Sem Causa. Meus dois pais me tratam muito bem. O que você tem que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho. Nananana, está sempre tão sozinho. Meus dois pais me dão apoio moral. Legal. Nananana. Aí fala que os pais deram uma guitarra, deu um carro pra sair com a namorada e não sei o que lá. E ele tá revoltado porque ele não precisa mais de nada e ele precisa de um motivo para se revoltar. Não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com que me revoltar? Uma vida sem revolta, uma vida sem sofrimento, ela cria uma pessoa fraca. O povo brasileiro, por que o povo brasileiro aceita o presidente que tem, aceita o judiciário que tem, aceita o dólar nessa casa? Cara, eu perdi 20% só em 3 meses por causa desse aumento do dólar. Eu tenho muito aluno brasileiro, eu converto pro euro. O euro tá subindo. Sabe o que é 20%? A cada 10 mil que eu ganho, 2 mil foram jogados fora por causa desse câmbio. 20 mil, 4 mil. 40 mil, 8 mil. Tem noção do que é isso? Mas por que o brasileiro aceita isso? Porque o brasileiro não passou por guerras, não passou por várias outras situações. É um povo que não foi criado nesse cenário. Claro que existem outros sofrimentos internos que estão vindo, estão fortalecendo o povo. O povo está começando a se revoltar. Por causa da fome, por causa da dificuldade, por causa dos desafios, por causa do tanto de porrada que toma. Está começando a ficar forte. Eu não diria que é um povo acomodado, não. O brasileiro não é acomodado. Não é. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é guerreiro, o brasileiro vai pra cima. O brasileiro é mais inteligente do que você imagina. Meu pai, ele cursa matemática. Ele falou que o Brasil é avançadíssimo em matemática. Muito avançado. E matemática hoje em dia é top. Cria tecnologia, um monte de coisa. Só que é um povo que não passou por uma guerra, por exemplo. Uma guerra pesada. Sacou? Hoje em dia vive com a guerra da criminalidade, de outras coisas que também estão fortalecendo. O povo está se fortalecendo nesse sentido de criar coragem, essa revolta. As grandes revoltas que aconteceram no mundo, que criaram grandes marcos fortes, por exemplo, os Estados Unidos, a gente coloca aí como a terra da liberdade. Existiu uma revolta interna muito forte, uma guerra civil muito forte. Israel, que eu citei, a Europa. Só que o que acontece? São ciclos. A Europa, por exemplo, ela passou pela Segunda Guerra, foi forte, pesado. Só que a nova geração do momento de paz é uma geração mais fraca. E ela deixa os inimigos entrarem, ela deixa as situações se repetirem. Por quê? Porque o sofrimento te torna forte.
E o tempo de paz, se ele não for utilizado para treinar, se ele não for utilizado para ganhar inteligência, para crescer, para prosperar, ele gera sofrimento. Você quer um exemplo? É uma coisa que eu bato nessa tecla com a minha filha na escola o tempo inteiro. Existe um sentimento de injustiça na nossa cultura que fode com o povo. Você tá apanhando de alguém na escola. O dia que você se revolta e dá um tapão, o dia que você revolta e dá um soco, você se igualou a ele, tá? Vai os dois pra diretoria, eu vou falar com os pais dos dois. Tá errado, porra. É óbvio que tá errado. O que tá ensinando pro povo? Não reaja. Deixem pisar na tua cara, cagar na tua cabeça, estuprar a tua mulher, mas não reaja. Você não pode reagir porque senão você se iguala com o mal. Isso é uma merda. Isso torna uma cultura fraca, um povo fraco. Cultura de armas. Ai, arma é ruim. Cara, eu sempre tive um sentimento que a arma é ruim. A arma não é ruim. Ruim é a arma na mão do bandido e o cidadão de bem, sim. Lá em Israel, todo mundo é do exército. Você vê as mulheres novinha mesmo. Jovem adulta, 18 anos, com uma metralhadora desse tamanho aqui andando na feira. Mas é o que protege do inimigo. A maioria dos brasileiros gostam de facilidades, independente de como vão conseguir. Todo mundo gosta de coisa boa. E a coisa boa prende a pessoa. Eu tive uma reflexão sobre isso com a Letícia. A gente gosta muito de estudar comportamento humano. Por que uma prostituta não sai da prostituição e por que um bandido não sai do crime? Porque ele descobriu o que é uma vida boa, ele descobriu o que é um salário bom. Aí a prostituta, sei lá, ela ganha 10, 20 mil. Você acha que ela vai lavar banheiro depois disso? Ela não dá mais conta de fazer isso. Ela não consegue mais sair da prostituição. O brasileiro, ele quer prosperar. Ele quer crescer. Por que o funk, a ostentação, essas coisas tudo dá sucesso? O jovem da favela quer ser funkeiro, quer ser jogador de futebol. Porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer prosperar. Só que a gente vive numa cultura proposital que leva as pessoas a uma cultura fraca, uma música fraca, uma escola fraca, uma mentalidade de covarde, medo da defesa. Muitas vezes não é nem medo, é realmente julgar a defesa como algo ruim, é insano. É uma lavagem cerebral de gerações malucas. Quantas vezes eu vejo esse tipo de injustiça? Da criança falar que tá acontecendo alguma coisa na escola, o pai botar culpa nela, a professora botar culpa nela, botar culpa nos dois. Tá tendo uma briga, a culpa é dos dois. Tá errado, cara. Eu falo isso pra minha filha abertamente. Olha, ninguém mexa com você. Se mexer, ninguém resolver, você pode descer a mão. E se alguém reclamar, pode reclamar que o pai vai lá resolver. Mas você não vai deixar ninguém fazer algo errado com você e você ficar quieta, não. Eu não criei filha pra apanhar na escola calada, não. Você não vai mexer com ninguém, você vai respeitar todo mundo. Mas mexeu com você, você vai falar pra professora. Se não resolveu, resolva. Não tenho medo nenhum de falar isso. O que eu quero dizer com tudo isso? O seu sofrimento é o seu motivo de sucesso. Só que você tem que analisar isso aí. Você tem que utilizar isso de força. Você tem que puxar a raiva que tem dentro de você e tem que odiar a pobreza. Tem que odiar. E utilizar esse ódio pela pobreza para você crescer, para você prosperar na vida, para você dar certo. Porque isso é uma energia muito forte. A Érica Passos que eu contei, não sei se eu terminei a história dela, ela fazia os R$2.000 lá na fábrica, não vai conseguir, não sei o quê. Ela fez R$55.000 sozinha no fundo da casa dela, com terapia capilar. Influenciou um monte de gente, o ramo de terapia cresceu muito na cidade dela. Ela tem uma clínica maravilhosa. Depois vocês pesquisam.
Érica Passas, terapeuta capilar. Uma pessoa que teve um sucesso incrível. Eu citei a Letícia, minha esposa, tanto de coisas que ela conquistou, mas começou daquele jeito também. Desacreditada, sofrimentos. Tem que usar o sofrimento como combustível, tem que usar. Tem que usar e botar pra queimar, e botar pra arregaçar. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Talvez você tenha um bloqueio de autoimagem, você não consegue se enxergar assim. Mas acredita. A fé é você acreditar naquilo que você não tá vendo. Acredita e vai em frente. Eu já vi pessoas desacreditadas terem resultados muito expressivos. A Gabi Oliveira, uma menina que eu conheci tímida, ela mal tinha coragem de falar comigo na consultoria. Ela saiu aí do 0 aos 2.000 euros por mês, sozinha, pagando 200 euros de aluguel. Sabe o que é 2.000 euros? 2.000 euros, 2, 4, 6, 8, 10, dá 12 mil reais, sozinha. O salário mínimo em Portugal é 850, 900, não sei. Ela ganha mais do que isso. Só que o salário mínimo em Portugal não é igual ao Brasil, que você ganha 2 salários mínimos e não é nada. Ela ganha acima da média. É expressivo. Ela está muito contente. Claro que ela consegue dobrar isso aí, triplicar, ela consegue chegar mais longe. Mas dadas as circunstâncias, ela não foi vítima. Ela passou por sofrimentos. Ela passou por dificuldades que travaram ela. Os pais dela, para proporcionar o sustento para ela, eles tiveram que se ausentar muitas vezes. Eles moraram nos Estados Unidos, depois moraram em Portugal, o pai teve que trabalhar pra caramba. Então, faltou algumas coisas de sentimento, de carinho, porque tava complicado, tava tudo sendo ocupado para trazer o sustento. Ela se sentiu insegura, ela tem alguns bloqueios, tem timidez excessiva, mas ela tá conseguindo. Ela mal sabia que ela conseguiria somente postando fotos e legendas boas ter resultado. Ela não faz vídeo. Agora ela começou a fazer vídeo. Mas para você ver que é técnica. É técnica. Com fotos e legendas, ela conseguiu bater esse resultado. E ela consegue chegar muito mais longe. Ela só está fazendo design de sobrancelhas, procedimento de kit mais baixo. Mas ela sabe fazer micropigmentação. Quando ela colocar a micropigmentação aqui no meio, no mínimo ela dobra. No mínimo. Você pode mais do que o resultado que você tem. Só que você tem que assumir essa autorresponsabilidade e ressignificar esses traumas. Ressignifica. Isso aqui não é para baixo, isso aqui é para me fortalecer. Isso aqui é para me fortalecer. Ressignifique isso. Isso aqui é para me dar força. E vai para cima e continua. Só que um recado que eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Esteja aqui nas lives. Isso aqui não é só para aprender, não. Isso aqui não é só para o racional, não. É para tocar o teu coração. E principalmente para te manter em movimento. Porque eu sei que se você não estiver aqui nesse ambiente, se você parar de acordar, você vai desistir. Eu já passei por isso. Eu já ouvi o chamado lá atrás e caí. Já me achei autossuficiente, achei que eu conseguia fazer sozinho. Não faz. Não esteja sozinho. Esteja aqui nas lives, é de graça. Estou me dedicando, estou entregando de coração. Eu quero que você mude tua vida. Se eventualmente você sentir no coração, entra lá no portal que vai ser melhor ainda. Não tem cartão, a gente consegue dar um jeito, manda um direct, a gente faz um boleto, enfim. Mas esteja num ambiente diferente, queira crescer, invista em você, acredite em você, esteja com pessoas que acreditam em você. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Se ninguém acredita em você, você vai acreditar como? Não vai acreditar. Você precisa andar com pessoas que acreditam, com pessoas que têm resultado. Então eu te faço um convite de coração. Entra no portal hoje. Como que faz? Me manda um direct. Se você está ouvindo essa gravação, tem um link aqui para o meu perfil do Instagram. Clica lá e me manda um direct. Se você já está no Instagram, me manda um direct. Fala, olha, eu vi aquela live sobre autorresponsabilidade, eu quero entrar no portal. Eu te faço um convite de coração. Vamos trabalhar junto. Deixa a gente cuidar de você. Esteja com pessoas que crescem. A Dila aqui, por exemplo, tanto que essa mulher cresceu, cara. Quando eu conheci ela lá atrás, ela falava, eu sou muito idosa para isso, tem muita menina nova aqui fazendo, Dila, vai lá que você consegue. Mas será que eu consigo? Você consegue, Dila. Várias vezes ela falou, fraquejou, mas será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? E ela insiste, ela vai. Ela tá presente nas lives, ela entrou no Agente Escalável, ela entrou na mentoria.
Eu postei um story sobre ela na outra semana, essa semana. Alisamento dela vale mais. Ela cobrava R$ 250 para fazer um iluminado. Hoje em dia 620, 650. Tá crescendo, tá desenvolvendo. Abre depois. Convido vocês, sigam a Dila. Isso aqui, ó, é um exemplo de pessoa. Uma pessoa maravilhosa. Dila Fernandes com 2 S no final. Uma pessoa maravilhosa. Você pode muito mais do que você está fazendo hoje. Só que você tem que parar com arrogância. Você tem que parar com escassez. E você precisa fazer o que tem que ser feito. Eu estou te fazendo esse chamado em plena véspera de Natal. Vem caminhar comigo. Vamos fazer isso aqui acontecer juntos. Eu consigo te ajudar. Vamos para cima. Para de andar nesse ciclo que você tá hoje. Talvez você não consiga sair porque é a sua família. Mas prospera. Porque uma pessoa que prospera tira todas as outras. Precisa de uma acordar. Vamos, junto. Vamos nessa. Esse é o chamado que eu te faço. Vamos nessa. Vai lá no meu direct. Se isso tocou seu coração e vamos nessa. 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Esteja aqui comigo nas lives. Participa e vamos pra cima. Vamos fazer a nossa mentalização pra gente finalizar hoje, que eu passei bastante do horário que a gente costuma fazer. Mas eu senti no coração em falar tudo isso pra vocês. Tudo que eu falei hoje saiu do profundo do coração, porque de verdade. Se vocês estão, muitos de vocês são do Brasil, vocês estão acordando 5 e pouco da manhã pra estar aqui em live, porque você quer alguma coisa da tua vida. Eu sei que você quer. Eu sei que você tá insatisfeita com a vida que você tá vivendo hoje. Eu sei que você não quer mais viver desses fantasmas do passado. Eu sei que você não quer viver no medo, eu sei que você não quer viver na escassez. Eu sei que você quer um futuro melhor para seus filhos. Eu sei que você quer algo melhor. Vamos para cima. Coloca os seus 2 pés no chão. Encosta as suas costas na cadeira. Coloca as suas 2 mãos sobre as coxas, se você conseguir. Você vai fechar seus olhos. A gente vai fazer uma pequena meditação guiada. O que é isso? A gente vai trazer a sua mente para o presente pleno. Depois a gente vai fazer uma oração, uma mentalização. Mas vai ser bem rápido, muito rápido. Vamos lá. 2 pés no chão, postura confortável. Você vai respirar fundo 3 vezes. Agora que você respirou fundo, respira normal. Começa a prestar atenção na sua respiração. Esquece o futuro, esquece o passado. Presta atenção na sua respiração. Sente o ar passando pelos membros do seu corpo, entrando no seu peito. Sente o caminho do ar que sai para fora, pelo seu nariz ou pela sua boca. Se você consegue respirar pelo nariz, respira pelo nariz, solta o ar pelo nariz. Sente a temperatura desse ar. Ele está quente ou está frio? O ar que você puxa, ele está quente ou está frio? Sente o seu coração batendo. Presta atenção nos seus batimentos cardíacos. Ouve a voz que tem aí dentro agora. Relaxa. Esteja no presente. Ouça os sons que estão à sua volta. Se concentra nisso. Desde os sons mais próximos. Presta atenção nos sons mais próximos. Você pode estar num ambiente que estejam fazendo barulho, não tem problema. Só se mantenha no presente e aceite o presente como ele é. Às vezes o presente ele tem barulho. Às vezes o presente tem pessoas atrapalhando.
Às vezes tem um bebê no teu colo. Mas presta atenção no que está acontecendo agora. Começa a ouvir os barulhos distantes agora. Os barulhos mais longos. Se a sua mente puxar você para o futuro ou para o passado, não tem problema, não se culpa. Apenas entenda o que está acontecendo, porque isso faz parte do presente. E tenta voltar para esse momento. Esteja no presente. Por mais atribulada que seja a sua vida, esteja no presente. Só você pode sair dessa situação. Só você pode prosperar na tua vida. Só você pode. E eu vou te falar. Você tem um potencial de fazer muita grana, mas muita grana mesmo. Você tem um potencial de impactar muita, mas muita gente. Você tem um potencial de ser a melhor da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país. Você tem todo esse potencial aí. Você não viveu para isso. Mas a partir de hoje você vai viver para isso. Para viver o seu propósito, para impactar pessoas. Para trazer pessoas para a luz. Você vai prosperar e você vai fazer a sua casa prosperar. Você não vai ficar julgando o seu marido porque ele não está fazendo. Dê tempo a ele, faz a sua parte. Seja você uma pessoa melhor. Começa cuidando de você. Melhora a tua alimentação, diminui esse açúcar que te trava, que te faz ficar ansiosa. Exercício físico, se você não faz, começa a fazer. Vai correr na rua. Se não dá para correr na rua, vai no YouTube, vai no aplicativo Queima Diária, assina, ou vai no YouTube que tem aulas de graça. Se exercita. Se exercita. Cuida do teu corpo. Se você não cuida do teu corpo, você não pode cuidar de ninguém. Porque você tem que cuidar de você primeiro. Você tem que botar um sorriso nesse rosto. Você tem que acreditar. Tá difícil? Não tem problema. Acredita. Põe a fé aí. A fé é acreditar naquilo que você não vê. Põe fé. Porque você é. Você não está sendo, você não está vivendo, mas você é. Tá tudo aí dentro de você. Tá tudo aí. E você vai ativar isso através da fé. Você vai acreditar. Começa acreditando. Começa afirmando para você todo dia que você é o maior da criação, que você é a maior da criação. Fala assim, ó, eu sou o maior da criação. Ninguém vai me limitar. Ninguém. Eu tenho autorresponsabilidade pela minha vida. Eu cuido da minha vida. E eu não me responsabilizo pelo que os outros falam ou fazem. Eu me responsabilizo pelo que eu faço com isso. Pelas pessoas que eu me afasto. Pelas pessoas que eu não dou ouvidos. Pela mudança que eu promovo na minha vida. Se desafia. Busque desafios que te trazem desconforto. Eu entro na banheira gelada todo dia de manhã para mostrar para mim mesmo que eu não posso correr de desafio. Começa o seu banho quente e termina com 1 minuto de água gelada. Se você sentir no seu coração que esse é um desafio para você, que isso vai te fortalecer, faz isso. Mas só faz se você tiver certeza, se você quiser. Mas se desafia. Bota desafio na tua vida. Faz um dia de jejum por semana. Não sei. Escolha algum propósito. Algo que você consiga fazer. Não faz planos de longo prazo. Mas faz planos de curto prazo. 1 semana, 7 dias fazendo isso. Você venceu? Decide de novo se você vai pegar mais 7. Mas muda a tua vida. Não corre de desafios. Os problemas, os desafios e as pessoas que estão na sua vida, elas estão aí para te fortalecer para algo muito maior. Quanto maior o seu sofrimento, é sinal que o seu propósito é grande. Porque você precisa de todo esse sofrimento para crescer. Mas você não tem que ficar vivendo nesse crescimento, senão ele vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir até você aprender. Então vamos aprender hoje, agora, nesse momento.
Fala, eu vou aprender. E eu vou mudar minha vida a partir de hoje. Repete comigo, porque 2025 já começou há muito tempo para mim. 2025 é o melhor ano da minha vida. Respira fundo. Estica seus braços, espreguiça, respira fundo. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima, conta comigo. Vamos nessa. Eu te vejo amanhã, é Natal, não importa. 5h22 da manhã a gente tem um compromisso. É ininterrupto. Até o fim de janeiro. Quem não tá no grupo de WhatsApp, vai lá no link da minha bio e entra no grupo de WhatsApp que eu tô mandando áudios lá. Eu tô dando o máximo de mim pra você sair dessa situação que você tá hoje, pra você conseguir a prosperidade que você quer. De onde eu saí, eu não tinha perspectiva nenhuma de viver as coisas que eu vivo hoje. Nenhuma. De viver a beleza do lugar que eu vivo. De morar perto da praia, de ter floresta, de lugares históricos. A vida que eu vivo hoje é fantástica. Perto do que eu era antes, cara. E eu quero dizer que você também pode. Eu pegava trem na estação Aracaré, Itaquaquecetuba. Pesquisa no Google, estação Aracaré, Itaquaquecetuba. A pior estação do estado de São Paulo. Eu tinha raiva daquilo. E essa raiva me impulsionou a chegar onde eu cheguei hoje. E eu quero te despertar para isso também. Vamos para cima. Se você sentiu no coração, entra no portal, me manda um direct. Se não é o seu momento, tá tudo bem. Também eu não tô aqui para te pressionar. Cada um tem seu momento. Só esteja nas lives. Entra no grupo. Entrega a sua parte. E vamos para cima. Conta comigo. Obrigado por tudo, que Deus abençoe sempre. Feliz Natal para você e para sua família. Feliz Natal para você, para sua família. Que o Eterno abençoe abundantemente vocês. Fica com Deus. Entrega o teu melhor aí na tua casa. Entrega o teu melhor para você. Vamos para cima. Tchau, tchau.